Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, o primeiro desta sexta-feira sobre o nosso Vasco da Gama. E hoje a gente chega aí com muitas novidades sobre o Gigante da Colina. Hoje é dia da gente conhecer o adversário do Vasco na Copa Sul-Americana. O Vasco hoje vai conhecer aí quem vai enfrentar na próxima fase. O sorteio acontece meio-dia, então se você estiver assistindo esse vídeo aqui depois do meio-dia, o sorteio já aconteceu. Aí você pesquisa aí na internet quem é o adversário do Vasco, mas óbvio, também farei mais tarde aqui um vídeo falando do adversário, enfim, tudo explicadinho para você também. E vamos falar aqui nesse vídeo de hoje também sobre Léo Matos, né, o lateral aí que disse nas redes sociais que está fechado com o Vasco da Gama. Então esses são os assuntos principais. O vídeo vai começar depois da vinheta, mas antes de rodar a vinheta eu conto aí com o seu like e conto também com a sua inscrição aqui no canal. Já passamos dos 112 mil inscritos, a sua inscrição é muito importante, beleza? Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal, esse vídeo que tem o oferecimento do OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo sobre futebol para você ter no seu aparelho celular. Se você é apaixonado por futebol, gosta de assistir um futebol internacional, baixe o OneFootball, lá o campeonato alemão é de graça, com imagens e completamente de graça aqui para o Brasil. O link da OneFootball está aqui na descrição. E claro, também é um aplicativo de notícias, né? Você lá recebe notícias sobre futebol e sobre o Vasco da Gama. Então, OneFootball, o link do aplicativo está na descrição. Baixe agora de graça para Android e para iOS. Bom, eu vou começar esse vídeo aqui parabenizando Pelé, o Rei Pelé. Completa hoje 80 anos, o vascaíno Pelé, né? Nunca escondeu a sua paixão pelo Vasco da Gama, sempre deixou claro que é vascaíno desde a infância, né? Então hoje o vascaíno Pelé, maior jogador de todos os tempos, completa 80 anos de idade e fica aqui o registro, o parabéns para o maior atleta de todos os tempos, né? O Pelé que inclusive está aqui no cenário, vou chegar um pouquinho para o lado, ó. Você vai ver o Pelé aqui, ó. O maior jogador da história do futebol mundial, que é vascaíno, fez o 1000º gol contra o Vasco da Gama, o seu clube do coração. Então o Vasco está na história do Pelé e o Pelé também está na história do Vasco. O rei é vascaíno. Bom, e já que a gente estava falando de história, né, de história do Vasco, enfim, hoje também é um dia que vai entrar para a história do Vasco, porque hoje, nessa sexta-feira, dia 23 de outubro, o Vasco realiza o seu primeiro treinamento no seu novo CT. Então hoje é a estreia oficial do novo CT do Vasco da Gama, construído aí com o dinheiro dos torcedores, assim como aconteceu em São Januário lá atrás. A torcida do Vasco mais uma vez fez história, né? Construiu o CT do clube e hoje pela primeira vez os jogadores vão treinar no CT do Almirante. Então um dia também importante para a história do Vasco, que esse novo CT traga aí bons frutos, né, para o Vasco da Gama e que essa rapaziada aí, que esses jogadores, né, quando pisarem lá no CT, que tenham um pouquinho de consciência, pensar, pô, caraca, a torcida se reuniu para construir isso aqui pra gente poder treinar, pô, os caras fazem de tudo aí pra gente aqui ter o do bom e do melhor. Tudo bem, às vezes a diretoria dá uma vacilada, mas a torcida tá sempre aí do lado do clube, do lado dos jogadores. Então a gente no mínimo a gente espera comprometimento, que eles corram o tempo todo, enfim. É o mínimo que a gente como torcedor espera, que esse novo CT também faça aí, dar esse start, né, nos jogadores. Bom, e agora entrando aqui no assunto principal do vídeo, vamos falar de reforço. Ontem aqui eu trouxe a informação de que o Vasco estava interessado no lateral direito Léo Matos, que atualmente joga no futebol grego, né? Nesse mesmo vídeo eu também falei do interesse do Vasco no atacante colombiano, mas o que avançou neste momento é a situação do lateral direito Léo Matos, tem 34 anos e aparentemente está fechado com o Vasco da Gama. Isso porque o próprio jogador confirmou no seu Instagram que está vindo para o Vasco da Gama. Respondeu publicação de torcedor, né? Torcedor lá mandando mensagem, comentando vem para o Vasco, não sei o que. E ele respondeu dizendo que realmente está vindo
para o Vasco da Gama. Então Léo Matos, jogador revelado pelo Flamengo, não teve assim nenhuma passagem marcante pelo futebol brasileiro, mas já está há mais de 10 anos no futebol europeu, é um dos principais jogadores hoje do PAOK da Grécia, né, o atual clube dele, e o Vasco faz, enfim, na minha opinião, uma aposta, né, porque ninguém conhece muito esse jogador, o Léo Matos, mas está passando aí na sua tela as publicações, né, ele dizendo que vem para o Vasco, que, enfim, que está chegando no Rio, coisas do tipo. Então Léo Matos, 34 anos, lateral direito, provavelmente será o novo lateral do Vasco da Gama para ir disputar a posição com Iago Pikachu e também com Caio Tenório, porque não dá nem para cravar que o Léo Matos chega e vai ser titular, né? Porque, enfim, a gente não conhece o jogador, mas era capitão do time dele, se bem que não quer dizer muita coisa, o Pikachu já foi capitão aqui um monte de vezes. Mas enfim, é uma grande dúvida, né? Eu até no vídeo que eu falei sobre esse assunto, disse, pô, o Vasco não precisa de mais apostas, o Vasco precisa de jogador que chegue para ser titular. Mas, enfim, boa sorte ao Léo Matos, muito provavelmente novo reforço do Vasco da Gama. Lembrando que o Ricardo Sapinto, treinador do Vasco, né, já trabalhou no futebol grego por algumas temporadas. Então, quem sabe essa indicação aí do Léo Matos não tenha sido do próprio Sapinto ou que tenha passado pela aprovação do novo treinador do Vasco. A gente espera que o mínimo é isso, né? O mínimo é que tenha passado pela aprovação do treinador. Mas é isso aí. Léo Matos deve aí ser a novidade do Vasco para o Campeonato Brasileiro. E agora entrando aqui na parte final do vídeo, vamos falar do sorteio da Copa Sul-Americana. Hoje tem sorteio da Libertadores e da Copa Sul-Americana. O Vasco ainda está na Copa Sul-Americana, não sei se você lembra, faz muito tempo o Vasco eliminou o Oriente Petroleiro e se classificou para a segunda fase. E agora começa a segunda fase da Copa Sul-Americana, onde entra também os clubes que saíram da Copa Libertadores como terceiro colocado, né? Então o sorteio acontece hoje, são 32 equipes que ainda estão na Copa Sul-Americana, 2 potes de 16 e o Vasco pode pegar os times que estão no pote 1. O Vasco está no pote 2, então enfrenta adversários do pote 1. Quem são esses possíveis adversários do Vasco da Gama? Vamos lá, a lista: Liverpool do Uruguai, Bahia, Emelec, Deportivo Cali da Colômbia, River Plate do Uruguai, Huachipato do Chile, Atlético Tucumã da Argentina, Tolima da Colômbia, Júnior Barranquilla da Colômbia, Bolívar da Bolívia, Peñarol do Uruguai, São Paulo, Universidade Católica do Chile, Estudiantes da Venezuela, Defensa e Justiça da Argentina e Caracas da Venezuela. São os possíveis adversários do Vasco da Gama no sorteio da Copa Sul-Americana, que acontece hoje ao meio-dia. Aliás, o da Sul-Americana vai ser até um pouquinho depois, né? Meio-dia da Libertadores, então por volta de 1h da tarde o sorteio da Copa Sul-Americana. Mas enfim, quando sair o adversário, na parte da tarde, a gente também traz aqui e comenta essa informação. Tamo junto, vou ficando por aqui. Um grande abraço, se inscreva aí no canal, deixe o seu like, compartilha com os amigos. Até a próxima, tô indo nessa, fui!